IRBR3 e IRB Brasil Resseguros. Meus amigos, vou fazer esse vídeo com o objetivo de divulgar as últimas notícias que saíram na mídia sobre IRB Brasil Resseguros, as últimas notícias sobre IRBR3, nesta véspera de divulgação do balanço do segundo trimestre de 2020 pela companhia. Para os que não me conhecem, meu nome é Roberto Fernandes. Este canal é o Canal Milhão e aqui nós divulgamos notícias, novidades e estratégias para swing trade na Bolsa de Valores. Então aqui abordamos notícias de empresas que fazem parte do índice Bovespa, como o caso do IRB Brasil Resseguros, ou também outras empresas que negociam suas ações na Bolsa de Valores brasileira. Separei duas notícias interessantes que fazem uma síntese do que IRB Brasil Resseguros tem vivido neste sombrio 2020, nesse sombrio ano de 2020 para a empresa. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e continuem conosco no Canal Milhão, meus amigos. Bora para o vídeo então, que eu vou ler essas duas importantes notícias para vocês. Nesta semana de divulgação do balanço do segundo trimestre de IRB Brasil Resseguros, vale a pena sim nos inteirarmos com relação às últimas notícias sobre a empresa. Para isso eu separei aqui da Infomoney uma notícia que saiu ontem, dia 26 de agosto, que vale a pena nós colocarmos os nossos olhos no seguinte texto com o título: IRB presta esclarecimentos à CVM após nova carta da esquadra e diz desconhecer fraudes além das já divulgadas. Em comunicado prestando esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários CVM sobre a carta da gestora Esquadra divulgada na última sexta-feira 21, o IRB e IRBR3 afirmou que não lhe compete fazer juízo de valor sobre a opinião da Esquadra nem sobre sua opção em manter uma posição short vendida em ações da resseguradora. A nova carta da Esquadra apontou que reconhece o trabalho e os esforços da nova gestão do IRB Brasil Resseguros para revisar estratégia, números e contratos anteriores do ressegurador, mas que ainda enxerga uma ótima relação risco versus retorno para permanecer vendida nas ações da companhia. A carta veio após outras duas publicadas em fevereiro e que questionavam a recorrência dos resultados do IRB e a rentabilidade apresentada pelo ressegurador ante seus pares internacionais em exercícios recentes. As missivas que justificavam a posição short da gestora nos papéis do IRB desencadearam uma crise de credibilidade que culminaria na demissão da antiga cúpula e na republicação de balanços de exercícios anteriores. No ano, as ações caem mais de 77%, ficando na lanterninha do Ibovespa. No comunicado, o IRB destacou que a sua nova gestão, que assumiu após a queda do CEO, realizou a revisão das demonstrações financeiras, bem como a apuração de irregularidades que foram cometidas contra a companhia. Abre aspas, do mesmo modo, a nova gestão do IRB tem se preocupado em aprimorar seus controles e governança interna, bem como procura manter o mais alto nível de transparência com o mercado, fecha aspas. A companhia cita que houve a apuração por investigadores independentes, KPMG Assessores e Feldsberg Advogados, das questões envolvendo a informação de que a empresa americana Berkshire Hathaway faria parte da base acionária da companhia, tendo apresentado os resultados dessa apuração à CVM e à SUSEP, bem como denúncia ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Além disso, houve a apuração de indícios de destinação indevida de recursos pelo pagamento de bônus irregulares a executivos e colaboradores da companhia, fatos que também foram levados ao conhecimento das autoridades públicas, entre outras medidas como a renovação do Conselho de Administração e do Estatuto Social. Segundo a companhia, os contratos de seguros estão sendo revistos conforme informado ao mercado quando da apresentação dos resultados do primeiro TRI. Com relação à parte da carta da esquadra, que aponta esperar que o IRB faça novos ajustes em seus resultados nas próximas divulgações, a empresa afirma, abre aspas, que não possui atualmente o conhecimento de fato ou mesmo indício de que haja outras manipulações contábeis ou fraudes, além daquelas já divulgadas, fecha aspas.
Já quando o assunto são os montantes elevados de prêmios ganhos não caixa, segundo ressaltado pela Esquadra, a companhia informou que a contabilização de uma resseguradora segue os padrões internacionais contábeis, aplicando-se rígido regime de competência para reconhecimento de receitas e despesas operacionais. Abre aspas. A interferência feita pela Esquadra faz entender que a contabilidade do IRB Brasil Resseguros deveria ser por modelo de caixa, que não é adequado, fecha aspas, afirma a companhia. Com relação aos créditos a receber de centenas de milhões de reais reconhecidos originalmente como expectativas de salvados e ressarcimentos, o IRB informou que detém em seus ativos ressarcimentos a serem recebidos, entre os quais os mais relevantes referem-se a 2 processos transitados em julgado decorrentes de ressarcimentos oriundos de sinistros pagos no passado. E para fechar, um outro apontado pela Esquadra é o de altos volumes de créditos fiscais decorrentes de prejuízos acumulados, sobretudo na sucursal de Londres. O IRB informou que mantém em seus ativos, que são potencialmente monetizáveis, créditos tributários das operações do referido escritório. Abre aspas. Esses ativos poderiam vir a ser baixados no futuro ou via impairment, baixados parcialmente no caso em que a companhia desista de utilizar o referido escritório para a futura concentração das operações internacionais. A companhia afirma que o escritório em Londres não foi desativado e sua manutenção é justificada potencialmente. A decisão futura sobre o destino do referido escritório passou a requerer uma análise mais criteriosa, sobretudo tendo em vista os estudos do grupo IMK, que visam a transformar o Brasil num hub internacional de resseguros, reduzindo-se a carga tributária local dos resseguradores locais, apontou a companhia. Quero agora chamar a atenção para vocês com relação a uma outra notícia que saiu no UOL anteontem, dia 25 de agosto, sobre um posicionamento da SUSEP com relação ao IRB Brasil Resseguros. Desconfiança do mercado com o IRB Brasil se agrava com a atuação da SUSEP. Vamos entender isso aqui também nessa véspera de divulgação do balanço do segundo trimestre de IRB Brasil Resseguros. Às vésperas de divulgar o balanço do segundo trimestre, no próximo dia 28 de agosto, que será amanhã, o IRB Brasil Resseguros e ERBR3 enfrenta a desconfiança do mercado após ter em 2020 um dos piores anos de sua história. Situação que foi agravada pela atuação da SUSEP, órgão estatal que tem a função de fiscalizar o setor. Vejam só, meus amigos, atuação essa que levou o Tribunal de Contas da União, TCU, a investigar desde junho a existência de irregularidades na SUSEP. Agora, também o Ministério Público Federal sinaliza a abertura de uma nova investigação. Entre os alvos dessas apurações está a superintendente da SUSEP, Solange Vieira. Apesar desse quadro, na última sexta-feira, as ações ordinárias da IRB Brasil lideraram os ganhos do Ibovespa com uma alta de 9,99%, que foi aquela alta pontual que nós verificamos na semana passada, que foi da sexta-feira passada. Mas os analistas recomendam muita cautela, já que as perspectivas para a empresa são cada vez mais incertas. Isso em razão de uma peculiaridade do IRB Brasil. Apesar do bom desempenho na venda de ações no pregão de sexta, os papéis da IRB também foram os mais alugados nesse mesmo dia. Isso significa que boa parte dos investidores aposta mesmo na queda do ativo da empresa. Vamos entender melhor isso, meus amigos. Quando calculada a relação entre o número de ações em circulação no mercado e a quantidade de papéis alugados, chega-se a um total de 17% para a IRB, bem acima de outros ativos como Eco Rodovias ON, que ocupa o segundo lugar do ranking com 13%, mesma quantidade de Usiminas PNA. Os números de aluguel de ações são calculados a partir da análise dos papéis negociados, BTC, Banco de Títulos, CBLC, uma operação em que investidores doam seus ativos para outros investidores. Estes que recebem o ativo desejam apostar na baixa desses papéis. Assim, o cálculo é feito considerando que
Quanto mais ações estão sendo doadas ou tomadas para aluguel, em relação ao total de papéis em circulação no mercado, maior a probabilidade de que o mercado esteja apostando em massa no recuo de um ativo, ou seja, na queda de precificação de IRBR3. Nesta segunda-feira, 25, mais uma má notícia para a empresa. A Esquadra Investimentos divulgou uma carta reafirmando sua aposta em queda das ações IRBR3. De acordo com a gestora, a nova administração do ressegurador tem tomado decisões voltadas para o crescimento ao invés de encolher e reestruturar. Essa é a terceira carta da Esquadra falando sobre problemas na IRB este ano. Em fevereiro, a gestora questionou a rentabilidade apresentada pelo ressegurador. Os documentos desencadearam uma série de eventos na empresa que culminaram com a troca de gestão e o aumento de capital. Agora, para fechar, o papel da SUSEP. Como a SUSEP contribuiu para essa aposta na queda do ativo do IRB Brasil? Durante todo o ano, o IRB Brasil foi alvo de escândalos envolvendo sua contabilidade e principais executivos. Mas, apesar de ser o regulador primário do setor de resseguros, a SUSEP não emitiu nenhuma manifestação diante das notícias e relatórios que apontavam fraude no ressegurador. O primeiro grande alerta das fraudes na contabilidade e na gestão do IRB foi justamente dado pela Esquadra em novembro de 19. No relatório de fevereiro, a Esquadra se baseou no balanço do ano de 19 da empresa. Segundo o documento, os números apresentados pelo IRB Brasil o colocavam em patamar superior ao de resseguradoras maiores, presentes em países com mercados mais pujantes e mais desenvolvidos. Depois veio um escândalo de proporções internacionais. Falsas informações divulgadas à imprensa especializada de que o bilionário americano Warren Buffett teria adquirido participação relevante no ressegurador brasileiro. Tudo com o intuito de inflar artificialmente o valor das ações. Acabaram levando à queda dos principais executivos da companhia em março de 2020. A nova gestão que assumiu o IRB Brasil Resseguros também submeteu a empresa a auditorias que descobriram fraudes na contabilidade da gigante do mercado de resseguros. Mas foi apenas em maio deste ano que a SUSEP decidiu intervir na gestão, impondo uma direção fiscal. Nenhum dos problemas jamais havia sido identificado nas fiscalizações habituais da SUSEP, cuja obrigação é acompanhar de perto esse mercado altamente concentrado. Mesmo enquanto os escândalos se multiplicavam no noticiário, a SUSEP continuava paralisada diante dos problemas divulgados, sem que o superintendente do órgão pudesse alegar desconhecimento. Isto porque os laços que a família de Solange Vieira possui com o IRB Brasil Resseguros são fortes e antigos. O esposo dela, Rogério Muniz Costa Aquarone, foi gerente jurídico do IRB Brasil Resseguros por mais de 6 anos, entre 2005 e 2011. A rigorosa auditoria interna da nova direção da IRB apontou ações fraudulentas de ex-dirigentes e manobras contábeis ilegais. A apuração forçou a revisão do balanço de 2019 da companhia. A auditoria levantou suspeita ainda de que os membros da alta administração do ressegurador teriam causado prejuízos de até 70 milhões de reais com a venda irregular de imóveis do IRB Brasil. Tais irregularidades só vieram à tona graças a 2 processos abertos. Em maio deste ano, pela CVM, para apurar irregularidade nas demonstrações financeiras e conflito de interesses nas negociações de ações e as providências adotadas pela nova gestão da companhia. Meus amigos, se vocês tiverem curiosidade, essa notícia saiu anteontem, dia 25 de agosto, e continua aqui embaixo, ok? Eu acho que pela dimensão do vídeo vai ficar muito cansativo para vocês. Quem tiver a oportunidade de passar os olhos por essa notícia e tentar entender melhor a situação que IRB Brasil Resseguros, após anos de bons serviços e de destaque na questão de resseguros no Brasil, é interessante sim os investidores de IRB Brasil Resseguros terem noção do que está acontecendo na empresa, porque amanhã, coincidentemente, sai o resultado, diga-se de passagem, atrasados com relação às apurações do balanço do segundo trimestre de 2020, ok? Então, este foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem interesse,
Acessem essa notícia no UOL e continue conosco no canal Milhão, meus amigos. Vamos esperar amanhã para verificar o que será divulgado pela IRB Brasil Resseguros e RBR3 no seu balanço. Até mais, amigos!